Bem-vindos ao 18º Devocional. Hoje leremos Êxodo capítulo 7 a 9 e Mateus 18. Êxodo capítulo 7. Disse o Senhor a Moisés: Veja, eu nomeei você meu representante junto de Faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele, e o seu irmão Arão falará por você, como os meus profetas falam em meu nome. Diga a Arão tudo o que eu mandar, e o seu irmão falará com Faraó para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas vou fazer com que Faraó fique teimando em não deixar sair o povo, e vou multiplicar os meus milagres no Egito como sinais do meu poder. Mesmo assim, Faraó não dará ouvidos a vocês. Então farei pesar minha mão no Egito e condenarei essa nação com terríveis manifestações do meu poder. Assim tirarei todo o meu povo, todos os israelitas da terra do Egito. Aí os egípcios vão saber de uma vez que eu sou o Senhor. Sim, verão que eu sou Deus, quando eu mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 quando os dois falaram com Faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Faraó vai pedir que faça algum milagre para provar que eu enviei vocês. Quando ele pedir isso, você, Moisés, dirá a Arão que jogue no chão a vara dele na frente de Faraó. A vara se transformará em cobra. Moisés e Arão foram ver Faraó e fizeram o que o Senhor tinha mandado. Na hora certa, Arão jogou a vara no chão na frente de Faraó e dos oficiais do rei. De fato, ela virou cobra. Mas Faraó mandou chamar os sábios e mágicos do Egito. Eles aplicaram as suas artes mágicas e fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito. Cada um jogou a sua vara e as varas viraram cobras. Só que a cobra de Arão devorou as cobras deles. Apesar disto, o coração de Faraó ficou duro. Assim ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo. Mas faça isto: vá ao encontro de Faraó amanhã cedo. A essa hora ele irá até o rio. Fique lá à espera dele, na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que virou cobra. Quando o rei chegar, diga: O Senhor, o seu Deus dos Hebreus, me mandou dizer: Deixe que o meu povo vá me prestar culto no deserto. Mas até agora Vossa Majestade não deu atenção. Agora o Senhor diz: Por meio do meu servo Moisés, vou fazer uma coisa que convencerá você de que eu sou o Senhor. É o seguinte: com esta vara que trago comigo, vou bater nas águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará com um terrível mau cheiro. Os egípcios vão ficar com nojo de beber água do rio. Disse ainda o Senhor a Moisés: Mande Arão estender a vara dele sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas e sobre todas as vasilhas e reservatórios de água, para que a água vire sangue. E todo o território do Egito vai estar cheio de sangue, até mesmo as vasilhas de madeira e os tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou. Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do rio. Faraó estava vendo tudo, e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios não podiam beber água do rio. Isto não aconteceu somente ali, mas no Egito inteiro. Mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa, com prática de magia. Transformaram a água em sangue, por isso o coração de Faraó continuou endurecido. E ele não deu atenção a Moisés e a Arão. O Senhor tinha prevenido que ia ser assim. Nem este grande milagre fez Faraó pensar seriamente. Ele simplesmente virou as costas e foi para casa. Para achar água potável, os egípcios tiveram de cavar poços perto do rio, porque das águas do rio não podiam beber, pois o Senhor feriu o rio. Isso durou 7 dias. Êxodo capítulo 8. Depois dessa semana sangrenta, o Senhor disse a Moisés: Vá ver Faraó outra vez e diga que o Senhor mandou dizer isto: Deixe o meu povo ir fazer um culto para me servir. Se você não deixar, vou encher todos os cantos do território egípcio de rãs. O rio transbordará delas. As rãs sairão do rio, avançarão pela terra e entrarão nas casas. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. E isso não vai acontecer só com o povo comum. Elas entrarão no seu palácio, nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão nas bacias de amassar pão e nos fornos. Nem você, nem os nobres, nem o povo terão sossego. O Senhor continuou falando com Moisés. Disse ele: Mande Arão apontar a vara para os rios, canais e lagoas, para fazer brotar rãs em toda a terra do Egito. Arão obedeceu e apareceram rãs que cobriram o território egípcio. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa, com as artes secretas deles. Fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, Faraó mandou chamar Moisés e Arão.
O rei do Egito disse aos 2 irmãos: Peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Tenha bondade de dizer quando devorar em seu favor, dos seus oficiais e do seu povo, para que sumam as rãs da terra e só fiquem no rio. Faraó respondeu: Que seja amanhã, disse Moisés. Está bem, perguntei isso para ficar claro que é o Senhor quem está agindo. Vossa Majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. Serão mortas todas as rãs das casas egípcias, ficarão somente as que estão no rio. Assim Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Depois Moisés orou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido a Faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Deste modo, morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos. Foram feitos montões e montões de rãs mortas, espalhando um terrível mau cheiro pelo país todo. Mas, quando Faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o Senhor disse a Moisés: Mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos em todo o território do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus mandou. Assim que o pó da terra foi ferido pela vara de verão, toda a nação ficou infestada de piolhos. Os homens, o gado e a terra ficaram forrados de piolhos. Agora vejam, os mágicos do Egito fizeram o que puderam com as artes secretas deles, mas não conseguiram produzir piolhos, isto é, o dedo de Deus, disseram eles a Faraó. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor tinha prevenido que seria assim mesmo. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante cedo amanhã e vá encontrar Faraó na beira do rio. Ele irá banhar-se lá. Diga ao rei: O Senhor mandou dizer: Deixe o meu povo ir prestar culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas ao seu país. Os enxames de moscas estarão em cima de você, dos seus oficiais e do seu povo. As suas casas, as casas do seu povo e todo o território em que vivem os egípcios estarão cheios de moscas. Mas note bem, farei com que no território de Gósen não aconteça isso. As moscas não amolarão os israelitas lá. Assim você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para ficar bem claro isso, vou fazer separação entre o meu povo e o seu povo, e vou mostrar este sinal do meu poder amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que o palácio e todas as casas dos egípcios ficaram cheios de moscas. Foi um estrago no país. Faraó mandou chamar depressa Moisés e Arão e disse: Está bem, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos isso aqui na frente deles, certamente seremos mortos. Temos de ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele mandou. Está bem, podem ir, disse Faraó, mas não vão muito longe e façam oração em meu favor. Sim, disse Moisés, assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor a seu favor. Pode estar certo que amanhã os enxames de moscas desaparecerão, mas não queira enganar a gente de novo. Não vá mudar de opinião outra vez e proibir o povo de Israel de sair para adorar o Senhor. Logo depois que Moisés se despediu de Faraó, fez oração ao Senhor. O Senhor atendeu o pedido de Moisés e fez desaparecerem as moscas do palácio e de todas as casas. Não ficou nenhuma só mosca. Mas Faraó endureceu o coração de novo e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9. Volte a Faraó, ordenou o Senhor a Moisés. Diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou deixar o povo ir prestar culto a ele. Se não deixar, se insistir em segurar o povo, o poder de Deus destruirá todo o seu rebanho que está no campo. Morrerão os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, porque Deus mandará uma praga mortal a todos os animais. Mas a praga só atingirá os animais do Egito. Todos os animais de Israel não sofrerão nada. O Senhor avisou que a praga ia começar no dia seguinte, e foi mesmo. No dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu, mas do gado de Israel nenhum animal ficou sequer doente. Faraó mandou verificar e viu que, de fato, nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Apesar disso, continuou de coração duro, não mudou de opinião, não deixou o povo de Israel sair. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Encham as mãos de cinza do forno. Depois, você, Moisés, jogue a cinza para o ar na frente de Faraó. A cinza vai virar pó fino sobre toda a terra do Egito, e o pó vai produzir tumores que farão rebentar feridas nos homens e nos animais no Egito inteiro. Eles pegaram cinza no forno e foram ver Faraó.
Moisés jogou para o ar a cinza e ela produziu tumores que fizeram rebentar feridas nos homens e nos animais. Os mágicos nem podiam parar de pé diante de Moisés, sim, porque eles e todos os egípcios estavam cheios de tumores. Mas o Senhor endureceu o coração do teimoso rei. Assim ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão. O Senhor tinha prevenido que aconteceria isto. Depois o Senhor disse a Moisés: Levante cedo amanhã e vá falar com Faraó. Diga a ele: Ó Senhor, o Deus dos Hebreus diz: Deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez vou mandar uma praga que vai mexer com você, com seus oficiais e com seu povo. Esta praga vai provar a você que não existe Deus além de mim e toda a terra. Bem que eu já podia ter destruído você e o seu povo com peste mortal, mas conservei sua vida para mostrar o meu poder e para anunciar o meu nome a toda a terra. Vai querer continuar desafiando meu poder? Vai continuar proibindo meu povo de fazer o que mandei? Pois bem, amanhã, a estas horas, vou fazer cair uma chuva de pedras sobre o Egito, e vai ser terrível. Nunca em toda a história do Egito, desde que foi fundado, caiu chuva tão terrível como a que vai cair amanhã. Agora, trate de mandar recolher o seu gado e tudo o que estiver ao ar livre, porque os homens e os animais que não estiverem abrigados morrerão por causa da chuva de pedras. Alguns oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor e cuidaram de recolher os criados e os animais. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram nos campos o gado e os criados. Disse o Senhor a Moisés: Levante a mão para o céu e cairá chuva de pedras em todo o Egito. Cairá sobre os homens, sobre os animais e sobre as plantações. Assim que Moisés apontou para o céu, o Senhor mandou trovões e raios e chuva de pedras em todo o Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos foram terríveis. Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela. Foi grande a destruição. Os animais e os homens que estavam no campo morreram, as árvores foram esmagadas e as colheitas destruídas. Só na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu chuva de pedras aquele dia. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Finalmente vejo que pequei. O rei confessou: O Senhor está certo, mas eu e o meu povo erramos. Assim que Moisés apontou para o céu, o Senhor mandou trovões e raios e chuva de pedras em todo o Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos foram terríveis. Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela. Foi grande a destruição. Os animais e os homens que estavam no campo morreram, as árvores foram esmagadas e as colheitas destruídas. Só na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu chuva de pedras aquele dia. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Finalmente vejo que pequei, o rei confessou. O Senhor está certo, mas eu e meu povo erramos. Orem ao Senhor pedindo que faça parar esses trovões e essa chuva de pedras. Façam isso, que eu deixo vocês irem embora de uma vez. Certo? Respondeu Moisés. Logo depois que eu sair da cidade, vou levantar as mãos ao Senhor. Os trovões e a chuva de pedras vão parar na hora. Isto será mais uma prova de que o Senhor domina a terra inteira. Mas, quanto a vossa majestade e aos seus oficiais, bem sei que não temem o Senhor Deus. É bom notar que a tempestade destruiu o linho e a cevada, porque o linho estava em flor e a cevada já estava nas espigas. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, porque ainda não tinha brotado da terra. Quando Moisés saiu da cidade, ergueu as mãos para o Senhor. Imediatamente os trovões e a chuva pararam por completo. Assim que parou a tempestade, Faraó e os oficiais egípcios tornaram a pecar. Sim, endureceram o coração e não deixaram o povo de Israel sair. O Senhor tinha dito a Moisés que isto ia acontecer. Mateus, capítulo 18. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior de todos no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criancinha e a colocou no meio deles. Depois disse: Se vocês não se voltarem dos seus pecados para Deus e não se tornarem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criancinha é o maior de todos nos reinos dos céus. E qualquer um de vocês que acolhe uma criancinha como esta, porque vocês são meus, está me recebendo a mim e cuidando de mim. Mas se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que creem em mim perder a sua fé, seria melhor para vocês serem jogados no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa de todas as suas maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Portanto, se sua mão ou seu pé faz você pecar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar no céu aleijado do que estar no inferno com as 2 mãos e os 2 pés. E se seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que entrar no inferno com 2.
Tomem cuidado para não desprezar nenhuma só destas criancinhas, porque eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. E eu, o Messias, vim para salvar os perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma se desviar e se perder, que fará ele? Não deixarás as outras 99 e sairás pelos montes em busca da perdida? E se encontrar, ele se alegra por causa dela mais do que pelas outras 99 guardadas em casa. Assim também é a vontade do meu Pai que não se perca nenhum destes pequeninos. Se um irmão pecar contra você, vá a ela particularmente para que possa ficar frente a frente com sua falta. Se ele lhe atender e confessar, você ganhou de volta esse irmão. Mas, se não conseguir, leve então 1 ou 2 outros com você e vá a ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a atender, então leve o seu caso à igreja, e se a decisão da igreja for favorável a você, mas ele não aceitá-la, então a igreja deve excomungá-lo. E eu lhes digo isto: tudo o que vocês proibirem na terra está proibido no céu, e tudo o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Eu lhes digo isto também: se 2 de vocês concordarem aqui embaixo na terra a respeito de qualquer coisa que vão pedir, meu Pai do céu o fará por vocês. Pois onde 2 ou 3 se reunirem porque são meus, eu estarei ali mesmo entre eles. Então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, 70 vezes 7. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os criados. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores que lhe devia 10.000 talentos. Ele não podia pagar, então o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o homem prostrou-se diante do rei com o rosto em terra, disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei ficou cheio de pena dele, o soltou e perdoou sua dívida. Mas, quando o homem saiu da presença do rei, foi a um homem que lhe devia 100 denários, o agarrou pela garganta e exigia que lhes pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele lhe desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência, que eu pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar, mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então os amigos do homem foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. O rei chamou à sua presença o homem que ele havia perdoado e disse: Seu malvado miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Deus revela um padrão espiritual imutável. Um coração endurecido, como o de Faraó, rejeita a ação divina e recebe juízo. Um coração humilde e perdoador, como exigido em Mateus 18, participa do reino e reflete o caráter de Deus. A ponte entre Êxodo e Mateus mostra que o que Deus exige de reis e nações do Antigo Testamento, humilde, obediência, compaixão, Ele exige também dos discípulos de Cristo. O coração é sempre o centro da batalha.